convidar os irmãos, convidar as irmãs, convidar a todos para estarem com a gente nesta oração que abre o culto, nesta oração que inicia este culto, louvando, glorificando, adorando, bendizendo, agradecendo, glorificando e exaltando o Senhor nas nossas vidas. Senhor nosso Deus, eterno, justo, bom, maravilhoso, perfeito, digno de toda honra, de toda glória, digno de toda adoração. Bendito és tu. Te agradecemos, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, por mais um dia. Te agradecemos, Deus e Pai Todo-Poderoso, por nos juntarmos aqui, nos reunirmos em torno do Senhor para te exaltar, para te adorar, para te bendizer. Bendito és tu. Senhor, recebe-nos próximos de ti, nem que seja, Senhor, debaixo dos teus pés. Recebe-nos, recebe o nosso culto, a nossa adoração. Fala conosco. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas fraquezas. Perdoa, Senhor, as nossas iniquidades. Perdoa, Senhor. Sustenta-nos. Alivia, Senhor, a carga. Sê conosco. Livra-nos da mentira e recebe este culto de honra, louvor, glória e adoração. Esta é a oração que eu faço nesta manhã, te adorando e te bendizendo sempre, no nome do Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, único, pessoal, universal e intransferível. Amém. Eu quero convidar a todos para dia 13, quarta-feira que vem, a ceia do Senhor. Dia 13, quarta-feira que vem, ceia. E eu quero convidar você, irmão e irmã em Cristo, para você participar da ceia. Se você quiser, sinta-se convidado e convidada. Quarta-feira que vem, dia 13, durante a programação, durante o culto, eu vou ministrar a ceia. Eu vou servir a ceia. E eu gostaria de convidar você, gostaria que você tomasse a ceia, que eu vou servir, a ceia do Senhor, que é a segunda ordenança do Senhor. A primeira é o batismo e a segunda é a ceia, tá bom? Você é convidado.
quarta-feira que vem, dia 13 de abril, ceia. Tinha outra coisa que eu queria falar. Se eu não anoto, eu esqueço. Esqueci. Se eu lembrar, eu falo. Vamos abrir a Bíblia, então, em 1 Pedro. Hoje nós vamos falar do sangue do Cristo Jesus. Mas vamos falar do sangue não de maneira mística. Vamos falar do sangue biblicamente. Não vamos ficar inventando coisa. Vamos falar o que a Bíblia fala do sangue. O que significa, na verdade, o sangue do Cristo Jesus? E para isso eu quero convidar você para ler 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19. Gostaria muito que você abrisse sua Bíblia e lesse comigo. Se não puder, pelo menos ouça. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, tem 1 e 2 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Está escrito assim, ó. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vos legaram os vossos pais, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Eu quero repetir, para vocês, porque tem tanta gente repetindo tanta mentira, e você sabe, que uma mentira repetida muitas vezes, ela começa a virar verdade. Entendeu? Então eu quero repetir a verdade para você, não vou repetir a mentira. Não vou perder tempo repetindo mentira, Repetir a verdade. Cada cristão verdadeiramente renascido foi comprado por alto preço. O preço de cada um de nós é o precioso sangue de Cristo. Então, quando Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve ele diz que nós não fomos comprados por coisas corruptíveis. E o interessante aqui é que ele cita coisas assim
que até hoje tem um valor extraordinário, né? O ouro é um valor extraordinário. E ele chama o ouro de coisa corruptível, quer dizer, é mesmo. Nem o ouro poderia, nem petróleo, nenhuma riqueza da terra ou nenhuma riqueza do universo poderia nos resgatar, nos tirar da escravidão que cada um de nós vivia, imposta por Satanás. Todas as pessoas que não estão em Cristo são escravas de Satanás, em função do pecado da humanidade, dos pecados que cada um comete. E quando Jesus entra na vida das pessoas, aquele sangue dele, que foi derramado na cruz do Calvário, passa a ser expiação pelos nossos pecados. Isso eu creio que todo cristão sabe, tem conhecimento e acredita. Porque não há nada que venha a compensar o grave pecado. Não há nada que encubra, que justifique o pecado que a humanidade vive. A gente tem... acho engraçado, quando começou essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, se eu não falei errado de novo o nome do país aí, porque eu troco tudo. Se eu falei, você sabe de que guerra eu estou falando, Todo mundo falava da guerra, Foi tão interessante que eu falei, gente, isso faz parte das profecias bíblicas e tal. Passado 50 dias, acho, ninguém mais fala nem. Aqueles que se alvoroçaram, cadê eles? Ninguém mais fala nada. Parece que deixou de ser manchete, E quando deixa de ser manchete, os papagaios param de falar também. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque não que a gente esteja feliz com aquilo, não é isso. Mas é profecia bíblica. Vários países da África vivem em guerra, pessoas morrem, mulheres são circuncidadas para que não tenham mais nenhum tipo de prazer na relação sexual. Eu nunca vi ninguém falar nada. Era isso que eu estava tentando dizer no começo daquela guerra. Então o ser humano, ele tem a maldade dentro dele. E só o precioso sangue de Cristo é que pode nos colocar diante de Deus sem restrições. Porque Deus, entenda, Deus não adianta, Deus não mantém comunhão com pecador. Isso não sou eu que estou falando, isso é o próprio Deus que fala para a gente através da palavra dele. Porque a santidade e a pureza de Deus e o pecado e a impureza do homem é como
o fogo e a água. Não conseguem viver no mesmo lugar. Aonde há fogo, a água apaga. Então Deus não consegue ter qualquer tipo de comunhão com o pecador. Né? E aí já cai por terra aquela frase evangélica que eu já falei dela para vocês, né? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus não ama o pecador. Deus ama o pecador arrependido. Se ele é um pecador arrependido, ele deixou de ser pecador. Porque não tem como Deus amar um pecador, não há comunhão. Isso é frase que inventam. E as pessoas acham bonito, começam a repetir, aquilo começa a passar a ser verdade. Quando lembramos que o Deus único e trino se dispôs a entregar em sacrifício e a pagar por essa reconciliação, inocentar e resgatar o homem, a gente fica sem palavra. Porque Deus não precisa disso. Nós é que deveríamos todos os dias, e fazemos, né? Agradecemos a Deus que criou o céu e a terra, que é Senhor da vida e da morte. Sem Deus, nada do que vive poderia existir. Este Deus que se preocupou com a gente, esse Deus que comanda miríades de anjos, e poderia, se quisesse, encher todo o universo de ouro e prata. Ele é dono de tudo. Esse Deus fantástico, fabuloso, espetacular, formidável, imortal, tornou-se homem em Jesus Cristo para sofrer dores indescritíveis, dores no corpo, dores na carne, dores na alma, dores no espírito. Se fez homem para derramar o seu sangue e morrer na cruz do Gólgota. Por isso que o sacrifício de Jesus Cristo, enquanto Filho de Deus, é perpétuo, não acaba. Além de ser perpétuo, é eficaz. Além de ser perpétuo e eficaz, é eterno. Porque não existe para Deus um preço mais alto do que entregar o seu próprio Filho por amor à sua criação. E o amor de Deus revelado é através de Cristo Jesus. É através do sangue dele derramado na cruz. E isso a própria Bíblia nos orienta a respeito. A própria Bíblia diz que, em Romanos 5:8, que Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores, para que pudéssemos ser salvos.
O sangue de Cristo tem poder. E é aí que eu começo a querer que você entenda melhor isso. O autor da carta aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Ele está se referindo aqui aos sacrifícios que eram feitos antes de Cristo Jesus. Sacrifícios ordenados pela lei, que prefiguravam, que eram como sombra da vinda de Cristo e do sangue de Cristo que seria derramado. O sacrifício perfeito e completo foi feito por Jesus no Gólgota. Por causa disso que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo de Deus. Além de Cristo, não há perdão. Sem o precioso sangue de Cristo, não tem perdão. Esse é o poder do sangue. Este é o poder do sangue, perdoar. O poder do sangue de Cristo também está na redenção. Temos o apóstolo Paulo fala em Efésios 1,7, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. A redenção é normalmente ligada com o perdão. Então não há perdão, não há redenção sem o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Faz parte do poder do sangue. O sangue de Jesus Cristo é tão poderoso que aqueles que se entregam a Jesus são purificados pelo sangue de Cristo. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se você puder ir acompanhando aí na sua Bíblia, eu creio que é interessante, né? Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí que está o poder do sangue de Jesus, purificar. Justificados nós somos pelo sangue, Romanos 5:9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Este é o poder do sangue de Jesus. Porque é pelo poder do sangue de Jesus que nós temos a paz. Este mundo aqui não dá paz para a gente, né? Esse mundo maltrata. Esse mundo ofende, magoa, machuca, entristece. Mas em Cristo nós temos paz. Colossenses, capítulo 1, versículos 19 e 20. Colossenses 1, 19 e 20. Pois foi do agrado de Deus e por meio dele, Cristo, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz.
o sangue de Cristo que pode nos dar paz. Sem o sangue de Cristo, não há paz entre Deus e o homem, não há paz nos corações, não há paz na terra e não há paz no céu. Sem o sangue de Cristo. Porque a paz nos é presenteada pelo sangue derramado na cruz. Pelo sangue derramado na cruz, nós somos santificados. A antiga aliança pedia sacrifício de animais. O sangue era levado para o lugar santíssimo do templo, não é da sinagoga. Isso precisa ficar bem claro. O lugar santíssimo era no templo. Os corpos, né, as carcaças dos animais eram queimadas fora do acampamento. E aí a gente lê na carta aos Hebreus, claro que a carta seria aos Hebreus, né? Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Hebreus 13, 12. Tudo tem ligação. Então, através do sangue, a gente também é santificado. E nós temos acesso ao Pai só pelo sangue de Cristo. Nós temos acesso, né? Aí quer dizer entrada. A entrada ao Pai. Nós só podemos chegar a Deus através do sangue de Cristo. Hebreus também fala isso, capítulo 10, versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Vamos entender, não é entrar naquele compartimento do templo que era chamado de Santíssimo, que só o sacerdote podia entrar. Aqui o lugar santíssimo está se referindo à presença de Deus, porque aquele lugar, que era aquele compartimento do templo que era chamado de Santíssimo, representava, era como se fosse a presença de Deus. É só através do sangue de Cristo que verdadeiramente nós temos acesso, nós podemos entrar na presença de Deus. Pelo sangue de Cristo nós temos vitória. Vitória. E eu quero convidar você para abrir a Bíblia. Livro do Apocalipse, capítulo 12, versículos 10 e 11. Abre aí, vamos ler. O que quer dizer ter vitória? Porque tantas coisas são gritadas, faladas, né? Tantas palavras de ordem. Vamos ver se isso é bíblico. Vamos ver o que quer dizer ter vitória pelo sangue de Cristo, porque a Bíblia ensina. A Bíblia fala para a gente o que é vitória pelo sangue de Cristo. Não adianta o pastor gritar lá que vitória é isso. Não adianta eu vir aqui e gritar que vitória é aquilo. O que a Bíblia fala que é vitória pelo sangue de Cristo? Apocalipse nos ensina, capítulo 12, versículos 10 e 11. Então, ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos,
que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Posso inventar o que eu quiser. Posso. O que a Bíblia diz é isso. O que a Bíblia diz é isso. Quem venceu Satã e quem demonstrará esta vitória foi Cristo. Não é o exorcista, o pastorzão lá que grita, que diz que vai mandar o diabo embora. Não, aqui. É só ler Apocalipse 12, 10, 11. Não é a gente que muda. São as pessoas que mudaram a Bíblia. Que criaram frases, criaram coisas, né? Parecendo fábula. E como as pessoas gostam muito de história, estava vendo até hoje a USP está ministrando um curso online de contador de história. E na hora eu me lembrei, né? Eu falei, puxa vida, tem muita gente que podia dar aula lá, né? Porque é um grande contador de história. A Bíblia fala aqui qual a nossa vitória pelo sangue. A Bíblia não mente, a Bíblia é verdadeira, da primeira à última letra. Por causa disso que eu estou trazendo isso hoje para vocês. O resto, essas frases prontas, né, que a gente chama de evangeliquez, né, que parece que é língua aqui, uma língua diferente que os evangélicos das pentecostais, neopentecostais e renovadas falam. Mas não é bíblico. É como se a gente estivesse conversando com um economista. Se ele começar a falar o economês, ninguém entende. E o evangelho é para todo mundo entender. Porque é pelo testemunho. Testemunho não é ir lá contar. Olha, eu estava com o carro sem gasolina, aí eu tinha que chegar não sei aonde, eu orei, e o carro que estava com gasolina zero começou a andar. Não, para, isso não é testemunho. Isso não é testemunho, é testemunhar o Evangelho. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, diz o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, ali, acolá. Testemunhar o Evangelho, testemunhar Jesus, não ficar falando que, olha, eu estava com uma dor aqui e o pastor orou e a dor sumiu. E depois que você chegar em casa, se ela voltar, você vai poder voltar ali e falar, olha, a dor voltou, viu? Testemunho do Evangelho. Então, amados irmãos e queridas irmãs, vamos parar de inventar. Vamos parar de ouvir, achar bonito e começar a falar. Né? Papagaio. Como é que o papagaio? O papagaio não sabe falar, ele aprende a falar algumas frases, ele não raciocina, ele não cria frases novas. Ele fala aquilo que ele ouviu. Você não é papagaio. Porque Deus nos deu a capacidade de pensar, raciocinar, decidir. Nós não fazemos isso por instinto. Todo mundo sabe que eu gosto de cavalo, né? Eu acho um animal maravilhoso. E cavalo é um animal enorme, né? Tem cavalo de 600, 700 quilos, 800 às vezes, né? A Bíblia diz, irmão, lê aí na Bíblia aí que você vai achar onde ficava o Santo do Santo. Lê aí, procura aí, né? E o cavalo,
aquele tamanho, aquela força que ele tem, né? Ele tem medo, às vezes, de um saquinho plástico. Você sabia que tem animal que tem medo de saco plástico, saquinho de mercado, né? Então eu conheço uma pessoa que como é que dessensibiliza, tira a sensibilidade dos animais. E ela faz isso para os animais da polícia militar, porque são animais que não podem ter medo de nada, né? Já pensou um animal da cavalaria com medo de saquinho, com medo de fumaça, com medo de barulho? É uma mulher, ela dessensibiliza esses animais, tá? E é um trabalho, eu já vi parte do trabalho dela, é muito interessante. Ela tira esse medo, entende? Então, a gente consegue pensar, a gente raciocina, a gente não faz por instinto. O animal tem medo por instinto, né? Lugar sagrado de um animal, de um cavalo, por exemplo, é a boca. É pela boca que a gente comanda um cavalo. Entende? Então, a gente raciocina, a gente pensa. A gente não pode agir como o papagaio. O papagaio não pensa, não. O papagaio fala. O que foi ensinado para o papagaio? Tal, isso, aquilo outro, ele faz. A hora que você pedir, dá o pé, louro. Ele dá. Louro, fala aí, tal coisa, ele fala. Agora a gente não. A gente pensa, raciocina aquilo que é bom para a gente, para a família, para a cidade, para o estado, para o país. Tem muita gente que não sabe pensar. Infelizmente, não sabe raciocinar, né? Mas Deus nos deu capacidade para pensar. E a gente precisa usar isso. Às vezes eu brinco, né? Pensar não dói não, viu? É claro que não é com você, né? Mas às vezes eu brinco. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, nós não agimos por impulso, nós não agimos por instinto. Eu falei do cavalo porque o cavalo tem medo porque é instinto dele ter medo. Ele não é predador, ele é presa. O cavalo tem muito medo de comer num capim que tenha mais de 40, 50 centímetros de altura. Ele quer comer num capim ralinho ao chão. Por quê? Porque aí ele tem visão, ele vê. Porque é instinto só. Tem uma mulher aqui perto, aqui da onde eu moro, ela sai com o cachorrinho assim, uma senhora. Bebê, bebê, meu bebê. Eu fico pensando, né? Será que ela pariu esse cachorro? É claro que não, né? Mas os animais não pensam, não raciocinam. Eles agem por instinto. O amor que um cachorrinho tem é instinto, não é amor. É instinto. Sobrevivência. E aí leva ele a gostar de você porque você o alimenta, a gostar de você porque você pega ele no colo, se está frio, aquece, não sei o quê. Isso chama-se instinto. Nós temos instintos também, temos, mas nós somos racionais. A gente não vai procriar só porque a mulher está nos dias férteis. Não é verdade? A gente não vai fazer ninhada. A gente pensa, raciocina. Então é interessante saber da vitória pelo sangue de Cristo, né?
E o sangue de Cristo também derrama sobre nós a glória eterna. Também você pode ler sobre isso em Apocalipse, capítulo 7, versículos do 14 ao 17. A glória eterna. Né? O que permanece é que, aqui, irmão, o irmão que estava querendo aí, o Santo dos Santos, a irmã achou para você, viu, irmão? Mas achou bom esse tipo de coisa assim, você procurar na Bíblia, né? Vai perguntar para mim? Procura aí, irmã. Mas a irmã Maria, ela achou para você. O Santo dos Santos, você pode ler a respeito em Levítico 4:35. Agradeça a irmã, viu? É bom você mexer na Bíblia. É bom, do jeito que ela fez, faça também, para você aprender um pouco mais, tá? O que, sem o precioso sangue de Jesus Cristo, não há santificação. E sem santificação não há acesso a Deus. Sem o precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, não há vitória, não há glória. Por isso que a gente deve agradecer muito, ao invés de ficar com picuinha, provocando, sabe, coisinhas pequenas, parece coisa infantil, né? Nossa, que pequenez, né? A gente precisa usar o tempo para agradecer, dar graças a Deus pelo sangue derramado por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu estou aqui, eu tenho consciência, né? Só pelo sangue de Cristo mesmo. Às vezes a gente fala assim, eu estou aqui pela graça. A graça é uma das dádivas do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, queridas irmãs, não esqueçam, quarta-feira que vem, quem quiser participar da ceia, quarta-feira que vem, dia 13, eu vou servir a ceia. Se você quiser participar, você é meu convidado, minha convidada. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós glorificamos o Senhor, agradecemos porque o Senhor nos ajudou hoje, biblicamente, a entendermos, compreendermos um pouco mais a respeito do sangue do Cordeiro Santo do Senhor. Aquele que não foi imolado por nenhum sumo sacerdote, mas entregou-se voluntariamente para pagar os nossos pecados. Aquele que não teve pecado nenhum, pagou com a própria vida pelos nossos pecados. E nós queremos, Senhor Jesus, exaltar e glorificar o Senhor. Queremos, ó Pai, te agradecer nesta grandeza que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que é um Deus só. Alguns não entendem, mas o Senhor nos deu a graça do entendimento. Nós te louvamos e te glorificamos no nome sagrado daquele que derramou o santo sangue para nos tornar santos também, a saber, Jesus Cristo. Amém.